Agora que a gente já sabe a diferença entre potência e frequência, vamos entender um pouquinho melhor como funciona na prática com os equipamentos? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Se você não viu o vídeo que nós falamos da diferença entre potência e frequência, eu te sugiro dar um pause agora, dar uma olhadinha nesse vídeo e voltar para esse aqui para a gente ter um melhor entendimento sobre como isso funciona. Vamos falar primeiro sobre radiofrequência. Como é que funciona? Eu tenho aqui, por exemplo, uma manopla bipolar. O que ela vai fazer? Quando eu falo em frequência, por exemplo, que uma manopla tem 650 kHz, ou um equipamento trabalha a 650 kHz, o que eu estou querendo dizer com isso? Aqui eu tenho dois eletrodos. Esses eletrodos eles vão ter uma polaridade em algum momento positiva e negativa. Em um outro momento, isso vai inverter, negativo e positivo. O que acontece? Se eu estou falando que um equipamento tem 650 kHz, eu estou querendo dizer que ele faz essa inversão de positivo e negativo nos eletrodos 650 mil vezes por segundo. Ou seja, 650 mil vezes por segundo que ele vai inverter essa polaridade entre os eletrodos. Quando eu falar, por exemplo, sobre ultrassom, como é que isso vai se comportar? O equipamento de ultrassom, o transdutor de ultrassom, ele vai fazer micromovimentos para frente e para trás para fazer a geração da onda ultrassônica. Quando eu estou falando, por exemplo, que um equipamento trabalha a 3 MHz, eu estou querendo dizer que ele faz esses micromovimentos para frente e para trás 3 milhões de vezes por segundo. O que eu tenho que lembrar? Quando eu estou falando em kHz, são milhares de vezes por segundo. As milhares, eu posso calcular, por exemplo, 1 quilo de alguma coisa. Não são 1000 gramas? Então, eu falo em kHz, são milhares de vezes por segundo. Então, 650 kHz igual a 650 mil vezes por segundo. E quando eu estiver falando em megahertz, eu relaciono isso com 1 milhão ou milhões, né? Então, eu estou falando, por exemplo, que 3 MHz são 3 milhões de vezes por segundo. Bom, ficou gravado isso? Quando eu estou falando em frequência, eu tenho que ter bem claro que, independente da forma de onda que eu estou trabalhando, seja ultrassom, seja radiofrequência ou seja luz, quanto maior a frequência, menor é a minha profundidade de ação. Ou seja, se eu tiver um equipamento de 3 MHz, ele vai ter uma profundidade de ação, ou seja, ele vai depositar essa energia, depositar esse calor nas camadas mais superficiais de tecido. Enquanto um equipamento de 1 MHz, ele vai ter uma profundidade de ação muito maior, mas nesse caso, um menor aquecimento. O mesmo vai acontecer com uma radiofrequência. Quando eu estiver trabalhando com frequências mais altas, quanto mais alta for essa frequência, mais superficial vai ser esse aquecimento. E agora vamos falar um pouquinho de luz. De luz, eu normalmente não vou trabalhar com frequências. Por quê? A luz, ela vai estar em uma faixa de frequência muito alta. Então ficaria ruim para a gente falar em termos de frequência. Por isso que na luz a gente usa o inverso da frequência, que é o comprimento de onda. Uma é inverso da outra, simples assim. Então, quando eu estou falando em comprimento de onda, eu tenho que entender que aí, quanto maior o comprimento de onda, maior é a minha profundidade de ação também. Então, por exemplo, se eu estiver falando em um comprimento de onda de 560 nanômetros, ele é mais superficial do que um comprimento de onda de 695 nanômetros. Tá bom, pessoal? Espero que tenham ficado claras essas explicações. Mais informações nos próximos vídeos. Até logo!